Estou aqui mais uma vez para outra aula de filosofia com a primeira série do ensino médio. E hoje, na nossa aula de filosofia, nós vamos tratar da diferença entre cultura popular e cultura de massa. Professor, a gente com pandemia, a gente com uma série de problemas para resolver em filosofia, o senhor vem falar de cultura? Meu amigo, minha amiga, cultura é a alma de um povo. E nós precisamos saber se, além das doenças que o tempo já vem trazendo para a gente também está com a nossa alma doente, né? Então, nós precisamos justamente saber se a nossa alma também está doente ou se a nossa alma está sadia. E a cultura é a alma de um povo. Então, é impossível, numa sociedade minimamente civilizada, que a gente não trate com seriedade da questão da cultura. Então, diferença entre cultura popular e cultura de massa. Para começar, a cultura popular, ela é, logicamente, uma cultura da tradição. Ela vai sendo construída ao longo da história. Ela não é o oba-oba da cultura de massa, que muitas vezes é produzida de sopetão. Às vezes pegando a gente de surpresa, porque ela tem uma finalidade muito específica, que é a questão do mercado. Então, a cultura popular são as manifestações produzidas pelo povo, resultado de uma interação contínua de pessoas de determinadas regiões. Então, eu sou do Acre. Aqui tem um território delimitado de mais de 152 mil quilômetros quadrados, e aqui nós temos uma cultura que vai abarcar aspectos do cristianismo, que vai abarcar aspectos da cultura europeia, da cultura indígena, da cultura nordestina e por aí vai. Então, juntando esse aparato cultural, o que o Ralph Linton na antropologia chamava de difusionismo, nós vamos construindo a nossa cultura. A cultura, ela é, de certa forma, difusionista, ou seja, a gente aprende de um local e de outro, de uma pessoa de outra que chega por aqui, alguma coisa. E quando nós saímos daqui e vamos a outro lugar, nós também levamos algo da cultura para contribuir. Muito bem. Então, nesse aspecto, nós podemos dizer que a cultura, ela é alguma coisa que é produzida no decorrer do tempo, não é uma coisa de imediato. Então, quando nós estamos tratando de cultura popular, nós estamos falando disso. Então, a música, a comida típica, o modo de dançar, um ritual religioso que a gente vai produzindo, são aspectos que marcam essa cultura, esse tipo de cultura que é a cultura popular. Uma crença ou uma religião, a gente vai transmitindo de geração em geração. Uma música, uma poesia, uma composição, a gente vai transmitindo de uma geração para outra. As novas gerações vão aprendendo daqueles mais antigos pela via oral, pela via escrita, alguma coisa de importante que identifica aquele grupo social. Então, assim nós estamos falando de cultura popular. Agora, a cultura de massa é aquela criada para atingir uma maioria dentro de uma população visando o lucro. Conjunto de instituições responsáveis, o lucro de um conjunto de instituições responsáveis pelo desenvolvimento de determinado conteúdo artístico, cultural. Então, essa cultura de massa é aquela cultura que é mais de sopetão. É aquela coisa que é criada, muitas vezes de uma hora para outra, para ser colocada na ordem do dia, para fazer sucesso. Para fazer sucesso, para gerar lucro, porque é um aspecto da cultura que a gente precisa vender. Então, a escola de Frankfurt, ela vai criticar duramente essa transformação da cultura em mercadoria. Aliás, com a Revolução Industrial, praticamente tudo foi transformado em mercadoria. O trabalho foi transformado em mercadoria. É uma mercadoria especial porque produz todas as outras. O dinheiro também, que era para facilitar a troca, o dinheiro ele acaba se tornando também uma mercadoria que a gente compra, vende, empresta, aluga. Então o dinheiro ele se torna também uma mercadoria e ela é uma mercadoria também especial, porque ela pode ser trocada por qualquer outra.
pouco a pouco, nós fomos transformando também a cultura em mercadoria, ou seja, algum produto que a gente executa para vender no mercado. Então, isso é o que nós podemos chamar de cultura de massa. Então, ela visa atingir o maior número de pessoas possível em pouco tempo. Qual a diferença entre democratização da arte e massificação da arte? Ah, porque a arte se tornou democrática, será? Com a cultura de massa, será que verdadeiramente a cultura se tornou uma coisa para todo mundo? Será que ela se tornou uma coisa assim, digamos que democratizada, que todo mundo pode ter acesso a uma cultura de qualidade, não a um lixo cultural? Então, a arte não se democratizou, massificou-se para o consumo rápido no mercado da moda e nos meios de comunicação de massa, transformando-se em propaganda e publicidade, sinal de status social, prestígio político e controle da cultura. Então, aquilo que aparentemente se tornou democrático, que é essa difusão radical, exagerada até, da cultura pelos modernos meios de comunicação, então muitas vezes deixa a gente faz com que a gente fique pensando que a cultura agora ela é democrática, que todo mundo tem um acesso fácil, um acesso rápido, um acesso imediato e um acesso abrangente à cultura. Porque uma coisa que a gente lança hoje numa rede social, em 5 minutos ela percorre o mundo inteiro. Então, isso é um pouco verdadeiro, não deixa de ser verdadeiro, a abrangência da cultura hoje é muito grande. Aliás, eu acho que hoje, quando a gente fala de globalização, a gente não pode deixar de falar do imediatismo e da abrangência da cultura. Porque se é uma coisa que a gente consegue espalhar em bem pouco tempo. Mas o que aconteceu, na verdade, é que a gente juntou aspectos de uma cultura de outra, misturou cultura francesa com cultura brasileira, cultura indígena com cultura negra, cultura essa com cultura aquela. Para quê? Para fazer um emaranhado de coisas e de tal modo que muitas vezes aquilo que a cultura tem a finalidade de exercer, que é a identidade de um povo, se manifestar como a identidade de um povo, na verdade ela perde a identidade. Ela não tem identidade, porque ela não tem nome, a gente, determinados aspectos de uma cultura, a gente não sabe verdadeiramente por onde começou, quem é o autor. Então, é alguma coisa que faz uma mistura de obs e bobs, quer dizer, mistura muitas coisas ao mesmo tempo, diversos aspectos de diversas culturas, aonde não deixa transparecer a identidade de nenhuma cultura. E isso não é muito bom, porque a gente acaba crescendo sem saber qual é a sua origem, os seus costumes, por que são daquele jeito e não de outro, porque a gente recebe a toda hora uma grande quantidade de informações e a gente acaba se baseando só por elas, no aspecto cultural não é diferente, e a gente acaba perdendo a nossa identidade de grupo. Muito bem, aí nós temos aqui, nessa imagem, uma coisa que é emblemática. 3 pessoas diante da televisão. Quem matou o Max? O outro, quem matou o Max? E o outro, quem matou meu cérebro? Qual é a diferença dos 2 primeiros pensantes para o terceiro pensante aí? É que os 2 primeiros estão colocando a vida fictícia da televisão como se ela fosse a vida real, e não é. O outro não, o outro está questionando. É tanto emaranhado de coisa, é tanta baderna muitas vezes, é tanta coisa da novela, que a gente acaba querendo viver a novela como se ela fosse a vida real, e deixando a vida real de lado. Aí ele diz, quem matou o meu cérebro? Quer dizer, de repente eu deixei de pensar porque a televisão está pensando por mim a tal ponto que eu considero uma vida fictícia de uma novela como a vida real. E a gente fica discutindo isso em casa, na esquina, quando a gente se aglomera, porque agora está proibida a aglomeração, e em vez de discutir a vida real, a gente vai discutir a novela. Então, o conceito de indústria cultural ele vai aparecer aí na década de 1940, com Max Horkheim e Theodor Adorno, indústria cultural, produção da cultura como mercadoria. O mercado das massas opõe-se ao mesmo tempo ao esquema de organização de planejamento administrativo das fabricações em série, aos produtos e materiais
da cultura simbólica. Então, antigamente se produzia só coisa da indústria, agora a cultura também se tornou alguma coisa da indústria. Revistas, programas radiofônicos, filmes, músicas são produzidos pela indústria cultural como os demais produtos da fábrica em série, como produtos como automóveis, televisão, por exemplo. Então, nós temos aí uma questão que ajuda a gente a exercitar alguma coisa que está diretamente relacionada com essa indústria cultural. A frase, a indústria cultural vende mercadorias, vende imagens do mundo e faz propaganda deste mundo tal qual ele é e para que ele assim permaneça. Então, nós estamos vendo aí uma crítica relacionada à cultura. Mas a qual tipo de cultura? A cultura acadêmica, aquela que nós aprendemos na escola, na universidade? Não. A cultura erudita, que é a cultura dos intelectuais, dos sábios? Não. A cultura jovem, que prima pelo novo? Também não. A cultura de massa? A cultura popular? Não, porque a cultura popular é aquela cultura que ao longo do tempo a gente vai criando pela religião, pela transmissão oral, pela transmissão escrita de pai para filho, também não. Então nós temos aí como uma resposta verdadeira, é uma crítica que está sendo construída aí à cultura de massa. Então, agora nós temos aqui uma proposta de atividade. Eu não gosto de dar atividade muito longa, de dar muitas atividades. Então, a cultura de massa e cultura popular, cultura erudita, é um artigo que eu estou sugerindo aí para ler. Onde é que ele está disponível? Nesse endereço que nós estamos vendo aí em azul. O que eu estou pedindo que você faça? Elabore um texto com o mínimo de 15 linhas, porque se elaborar com menos não dá para fazer essa distinção. Então, elabore um texto com um mínimo de 15 linhas, eu acho que não precisa passar de 25, porque senão aí já fica meio longo também, até para o professor corrigir, tratando da diferença entre cultura popular e cultura de massa. Eu acho que isso já ficou mais ou menos claro durante a nossa aula. Agora, eu ainda queria chamar a atenção para uma coisinha, que é a seguinte, a estrutura do Jornal Nacional, como é que é? Primeiro ele dá uma manchete, a manchete do dia, a manchete bomba. O Pantanal está acabando em fogo. Beleza. Mais notícia no final dessa edição. Aí ele vai falar no segundo bloco da economia, no terceiro vai falar da política, aí depois ele vai falar do clima-tempo. Quando está faltando um bloco para terminar, aí ele vai falar da notícia bomba, que é o fogo no Pantanal. Quando termina, ele vai falar de Flamengo e Vasco da Gama. Por quê? Porque essa é a ideia, é neutralizar tudo aquilo que você se informou durante o jornal. Então, é para você não pensar. Então, teve o fogo no Pantanal, que é uma coisa horrível, e você vai discutir Flamengo e Vasco. Porque a última coisa que vai sair é esporte. Então, aquilo é colocado justamente para que você deixe de pensar sobre aquilo que é fundamental. E depois eu não preciso nem dizer para vocês que vem a novela. Beleza? Então é isso. Agora eu queria que vocês também fizessem uma coisa. Não deixem de visitar a plataforma Educ, onde a gente pode aprimorar, eu também, os nossos conhecimentos.